Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Essa atividade vai começar agora, se chama Com a Palavra, é uma visita mediada pela exposição, uma previsão de duração de 1 hora. E hoje nós temos um convidado que é o Renato Negrão. Olá, tudo bom? Boa tarde. Poeta, artista visual, compositor e educador, que vai nos convidar a fazer sua leitura sobre a mostra. Construções sensíveis está ligada à ideia de construtivismo, né, que é o movimento das vanguardas artísticas do século XX, que vai trabalhar a partir da influência da Revolução Industrial. Eu acho que essa exposição também é uma coisa que me pegou muito, que eu acho que é um ponto de partida para a gente trabalhar, que eu aproximei o trabalho aqui a exposição, é a questão do ritmo, né? E aí é interessante pensar que as imagens também, elas conferem ritmo às estruturas, né? Não é só porque ela é uma imagem que ela não tem um ritmo, ela tem elementos seriais que a princípio parecem terem sido feitos, né, numa ideia de que ela fique perfeita, mas a gente percebe que tem uns acidentes aí, né, de linhas arrebentadas e tudo, né? E aí me lembra muito pauta musical, assim, tem essa serialidade e essas pautas musicais. Nessa exposição, vocês vão notar que tem poucos trabalhos onde a letra está presente, né? A gente está falando dessa relação com a geometria, que é uma relação que a gente estabelece desde que a gente nasce, mas uma questão interessante também do construtivismo é que o construtivismo, ele está, a partir também da Revolução Industrial, ele está interessado muito mais em apresentar, ou está interessado muito mais na funcionalidade, ou interessado muito mais na construção das formas, do que propriamente interessado na representação ou na significação. A poesia visual, ela existe desde o século III a.C. Tem um poema chamado O Ovo, que ele é Símios de Rhodes, que é o nome do poema, que é uma forma, né, com palavras que representa visualmente a figura do ovo. E essa tradição da poesia visual, ela sempre vai acontecer na história. Essa relação íntima de amizade entre poetas e artistas visuais sempre vai acontecer na história, mas ela vai ser intensificada no século XX. A relação da poesia concreta no Brasil, que vai me influenciar também, ela tem questões muito interessantes. Assim, a poesia concreta, ela vai propor algumas coisas e vai ser extremamente influenciada por essa ideia do construtivismo. Por que a gente olha para uma paisagem de montanhas, uma paisagem de um mirante e tal, estabelecendo uma relação afetiva com a imagem, e a gente não pode olhar para um quadro sentindo suas formas, deixando-se atravessar por
por uma imagem, por ela mesma, pela experiência estética dela, né, sem requisitar dela né, alguns porquês. Né? E por que a gente não entrega também nossos porquês para a experiência imagética e se sente um pouco constrangido de ficar tentando entender, criar relações, como se o artista estivesse né, propondo alguma coisa extremamente complexa. Às vezes está também, né, porque tem essa relação com, né, ali, por exemplo, na arte cinética, é uma relação lúdica, mas tem uma complexidade ali, né, relações com a engenharia, né, com a luz. Mas são perguntas que eu faço. Na minha experiência com a materialidade gráfica da palavra, ali, quando eu estou tocando aquela letra, é uma experiência que me atravessa afetivamente também, né? Teve alguma pessoa que chegou ali, bateu na letra, assim, e voltou, né? Eu já estabeleço uma relação que é uma relação sensualizada com a palavra, porque eu acho que o poema, ele, pelo menos da forma como eu concebo, ele tem que, como diz o Leminski num poema, tem que ter um certo charme, né? Então, eu acho que essa relação que você cria com o jogo, né, das palavras, rítmica e imagética, eu coloco como uma relação sensual com a linguagem. Nosso amor é meta-esquema, nosso amor é bólide, nosso amor é tropicália, nosso amor é arquitetura da favela. Nosso amor é cosmococa, nosso amor é suprassensorial, nosso amor é nave louca, nosso amor é parangolé. Nosso amor é núcleo, nosso amor é subterrânea, nosso amor é delírio ambulatório, nosso amor é relevo espacial bilateral, nosso amor é programa, nosso amor é experimental, nosso amor é penetrável, nosso amor é nova objetividade. Esse é um trabalho meu. Eu fotografo textos urbanos em várias cidades do Brasil, textos de naturezas diversas, né? E eu tenho uma performance onde eu apresento esses textos. Nessa performance eu leio essas imagens. Quando a gente está na cidade e vê um texto urbano, esses textos normalmente são imperativos de ordem ou de consumo. Eles estão nos mandando fazer alguma coisa ou eles estão nos mandando comprar alguma coisa. Normalmente é isso. E a gente fica um pouco revoltado, porque muitas vezes a gente não quer virar à direita e muitas vezes a gente também não quer comprar o que nos mandam. Aí eu fui recolhendo esses textos aí pelas várias cidades aí do Brasil. E na hora de ler esses textos, tem sempre uma frase central que é legível na maior parte dos textos que você está lendo. É intuitivo. Mas tem outras experiências gráficas aí, que é uma forma de se relacionar com a cidade, é tentar perceber na cidade outras relações com os textos urbanos que não sejam essas relações de consumo e de ordem. Muitas vezes a gente quer desobedecer. E aí, no trabalho que eu faço, eu vou buscando ler toda a materialidade gráfica que está nessa página com relação ao que seria as letras aí. Então, vocês vão notar que tem letras aí que estão cortadas, que estão carcomidas, que elas estão decepadas, né, pelos cartazes que são rasgados. O próprio Rafael já está dobrando ali a folha, aí ele está criando uma outra experiência com a palavra ali, dobrando a palavra, né? E aí eu vou pedir para a gente fazer uma coisa que eu chamo de Rex, mas o Eduardinho, meu amigo, deu um nome super legal que eu vou passar a adotar de alguma forma, que é o coral gago. É no
Então, essas sonoridades, esses acidentes, essas agressões que a gente observa no campo gráfico e que a gente tenta sonorizar com a voz, elas criam uma relação que eu acho que tem muito a ver com essa experiência dessas 3 obras aqui, por exemplo, né? Sempre quando eu vejo um meta-esquema do Oiticica, eu sempre acho que é uma espécie de tabuleiro de papéis soltos que você sente uma vontade de balançar ele assim para ele sair para fora do quadro, né? É sempre o Oiticica, ele começa aí nessa experiência de pular para fora da moldura, né? Ao mesmo tempo que tem uma estruturação, né, muito rigorosa, ele tem um movimento que ele quer romper, ele quer, né, parece que isso tudo vai cair, né, ou que vai explodir para fora dessa moldura. Essa ideia do construtivismo na arte, muitas vezes está ligada à ideia de uma estrutura que ela pode ser rigorosa, né, como no caso dessa, né, que ela precisa de... Né, você vê que a velocidade é sempre a mesma, né? As experiências da luz ali vai provocar situações de imagem que vai trabalhar muito com uma percepção muito individual, né, das formas que você vai ver ali em cima, mas principalmente com essa relação rigorosa, né? E aqui parece que não está inserido nenhum acaso nesse sistema que foi colocado aqui. Mas outras experiências cinéticas, elas vão lidar com a ideia de acaso, e o acaso também faz parte do sistema. É bastante interessante, a gente sempre acha que o acaso é um acidente ruim na nossa vida, mas se a gente prestar atenção, a gente pode lidar com o acaso de um acaso produtivo. Pensando nessa ideia de construtivismo na arte, muitas vezes a ideia de construção, de estrutura, ela está ligada a uma ideia de desdobramento de uma certa estrutura ou de negação dela, de sabotagem dessa estrutura, né? Muitas vezes você cria uma estrutura para sabotá-la, né? Pensando hoje no século XXI, no momento que a gente vive, né, onde os trabalhos são feitos com softwares, com computadores e tal, muitas vezes a gente está já fazendo um trabalho muito sujeito ao próprio sistema do software que a gente usa. E muitos artistas trabalham no sentido de subverter, sabotar essa estrutura, né? E ampliar essa estrutura, né? A ideia de construção. Então, é um pensamento que eu acho que tem muito a ver com o pensamento da poesia, né? De uma intervenção nos sistemas. E o artista quer isso também, né? No caso, quando a gente faz um poema ligado a uma construção, como no caso da Pedra no Caminho do Drummond, a gente fica ali olhando para aquilo e tentando entender aquela estrutura, né? Mas, ao mesmo tempo, o poeta quer, a partir daquela metáfora, que as pessoas suspendam, né? A metáfora está aí para suspender um certo juízo e levar a nossa percepção para outro lugar, né? Ela desloca a nossa percepção, né? A gente vê um poema e poderia pensar assim, eu tenho um problema. Isso não é suficiente para o poeta, né? Ele tem que dizer, tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. Essa sala, galera, boa parte das fotografias vocês vão observar, elas estão ligadas, são fotógrafos diferentes. Eu acho que boa parte desses fotógrafos estão fotografando São Paulo no momento
da construção civil, da industrialização, e eles buscam imagens abstratas e recortes de volumes, de linhas, que vão criando uma situação que eu acho que vocês vão observar. Eu estou falando demais e perguntando pouco, mas vocês podem intervir. Mas cria uma relação rítmica, de um ritmo meio não linear, né? E a maneira como foi montada a expografia dessa sala também, ela propõe que o nosso olhar fique dançando, tanto para o interior dessas imagens, quanto para essa expografia aí, né? E eu percebi nessa sala uma movimentação um pouco hipnótica, quando a gente vê essas imagens. E eu gosto muito dessa sensação, assim. E aí eu trouxe um trabalho que eu faço, que eu convido vocês a participarem. Nós vamos fazer um outro coral. Só que esse coral é um pouco mais complexo. E aí vocês têm uma partitura de um texto que eu peguei do catálogo aqui da exposição e uma série de comandos. A, B, D, Chic, os, A, D, toque, chic, 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 A, do, chic, da, chic, toque, chic, o,